Fala galera, tudo bem? Sou o João César, você está no canal da Varanda do Vinil, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre uma banda que eu particularmente adoro, é uma das minhas bandas preferidas e que tem duas fases bem distintas, com dois vocalistas diferentes. A primeira fase com o grande Fish e a segunda fase com o Steve Hogarth. Dois grandes vocalistas, mas completamente diferentes em suas performances, em suas atuações, tá? Eu vou falar nesse vídeo sobre a primeira fase da banda, os discos de estúdio do Fish, na fase Fish, do grande Marillion, uma bandaça ali do movimento do início dos anos 80, que veio a ficar mais conhecido como Neoprog. Faziam toda aquela encenação, aquela coisa bem teatral, bem característico ali, principalmente do Genesis no início dos anos 70, coisa que o Fish e o Marillion nessa fase assim puxavam muito, né? Tiveram como uma inspiração muito forte a banda Genesis desse princípio ali dos anos 70, né? Principalmente na fase com o Peter Gabriel nos vocais. Então, fica aí comigo, após a vinheta a gente dá sequência aqui e vai conversar um pouquinho sobre esses grandes discos gravados pela essa grande banda na fase Fish, tá bom? Então, segurei um pouquinho. Iniciando então aqui com os discos, né, da fase Fish do Marillion, vamos conversar sobre o descasso de 1983, né, o primeiro disco da banda, o Script for a Justice Tear, uma obra de arte, cara. Um disco assim que trouxe de volta toda aquela aura, né, do progressivo ali dos anos 70, como eu falei inicialmente. Aqui principalmente o Fish busca muito a parte teatral, né, aquelas encenações. Você buscar aí vídeos ao vivo do Marillion nessa fase aqui, realmente é inegável que a gente vê toda a teatralidade ali nas apresentações do Fish, as letras muito introspectivas, né, poéticas, e um instrumental complexo, né, cheio de quebradas, assim, mudanças de ritmo, atmosferas, partes mais agitadas, outras mais introspectivas. Então, assim, a banda aqui trouxe realmente toda essa aura do rock progressivo, né? E esse movimento criado aqui pelo Marillion, que eu acho que é o grande exponencial dessa fase, desse movimento, né, chamado Neoprog, e aqui eles realmente entraram com o pé direito e grandes músicas, grandes interpretações e uma capa maravilhosa, né? Uma capa icônica também, cheio de simbolismos aqui dentro dessas imagens, né? Algumas coisas que remetiam à banda, à época e às músicas, né? Que a gente tem Gatefold, né? Lindo com as letras aqui. É uma edição nacional. Você vê aqui, né? Até aprovado pela Fluminense FM, coisa que vários discos nesse período aqui tinham, né? Então, cara, falando aqui das músicas, né? Vou pegar aqui o óculos, senão ninguém vê direito, né? Depois dos 40 a gente já não consegue mais ver muito, não. Abre logo com a Script for a Justice Tear, um épico, uma música de 8 minutos de duração, maravilhosa, cheia de elementos e de climas, e uma letra também muito introspectiva, uma coisa assim, obra de arte, cara, obra de arte mesmo. Segue com He Knows You Know, que fala peladamente aqui sobre drogas, The Web, Garden Party, que é uma música mais pra cima aqui, né? Chelsea Monday, que já dá uma quebrada, música mais introspectiva ainda, que fala sobre relacionamentos rompidos ali, né? E fecha com Forgotten Songs, que trata aqui de um tema mais social, ligado à guerra, enfim. Então o Marillion chegava aqui em 83, quebrando tudo, bandaça, muito coesa. Aqui, só por curiosidade, aqui como baterista, a gente tem ainda o primeiro baterista da banda, que ele veio a ser substituído no segundo disco, né? Ele só participou dessa gravação aqui e saiu da banda e não retornou mais, tá? Sendo substituído logo em seguida pelo
Ian Mosley, né, que gravou todos os discos do Marillion a partir do Fugazi, que é o segundo que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, primeirão do Marillion, Script for a Jester's Tear. E logo no ano seguinte, em 84, o Marillion voltaria a lançar um disco, né, o segundo deles, o Fugazi, descasso, maravilhoso também. Deixa um pouquinho a peteca cair em relação ao primeiro, que é caso fora da curva, né? Mas esse disco aqui também é muito bom, tá? Outro disco que mantém a pegada do Marillion como banda muito calcada na questão mais, né, de falar de valores internos, né, questões pessoais, questões bem de introspecção mesmo, tá? Então aqui a gente tem já, como eu falei, a entrada do Ian Mosley em substituição ao Mick Pointer, que foi o primeiro baterista da banda. E aqui, segundo as más línguas, a faixa Assassin é em homenagem a ele, tá? Mas aqui a gente tem outras musicaças, Punch and Judy, fala de relacionamento, Jigsaw, Emerald Lies, Chic Chameleon, Incubus e fecha com a faixa título Fugazi. Descasso também, outra capa maravilhosa, né? Também cheia de simbolismos aqui, daquelas capas que você a cada vez que olha com mais atenção, descobre um detalhe diferente, descobre alguma coisa diferente, né? Que na época ainda videocassete, né? Épocas de 1984, né? Então, Marillion aqui também voltou em grande estilo no seu segundo álbum. Esse disco aqui ele tem uma pegada um pouquinho mais hard rock, menos progressiva, vamos dizer assim, em comparação ao primeiro disco. Traz mais elementos de guitarra, também traz alguma coisa ali da New Wave que estava se fazendo naquele momento ali, né, início dos anos 80, lembrar que aqui é 84. Aqui as músicas não são tão cheias de camadas atmosféricas, tem umas músicas um pouco mais diretas aqui, como a própria Assassin, que abre o disco. Mas enfim, é um outro grande álbum. Esse aqui é considerado, muitos fãs consideram o disco mais fraco, vamos dizer assim, da fase Fish, né? Mas é um descasso também, eu gosto de ponta a ponta, ouço sempre. E essa fase do Marillion com Fish é difícil você dizer, realmente disco ruim não tem. Tem alguns mais, outros menos, esse aqui pode ser considerado realmente um pouquinho abaixo, mas é um clássico também. Então, Marillion Fugazi de 84. Logo em sequência do lançamento do Fugazi, o Marillion sai em turnê, né? E lançam aqui o grande Real to Real, meio um EP ao vivo, né? Tem poucas faixas. Você vê aqui que são 3 de um lado, 3 de outro, apesar das faixas serem longas, né? Mas elas são feitas não só em um show, mas são gravadas em 2 locais diferentes. O lado A, que tem Assassin, Incubus e Cinderella Search, foi gravada em Montreal, no Canadá, em 19 e 20 de junho de 84. E o lado 2, que tem Forgotten Songs, Garden Party e Market Square Heroes, foi gravada na Inglaterra, né, em 5 de março de 84, em Leicester. Então é um disco maravilhoso também, é um ao vivo impecável, a banda no auge mesmo aqui, as interpretações são maravilhosas, algumas delas eu considero até melhor aqui do que no disco. Assassin tá incrível aqui, Market Square Heroes com toda a participação do público ali, finalizando o disco, é maravilhoso. A banda aqui já contava com o Ian Mosley, né, nas guitarras, e a formação, né, considerada clássica da banda, né, tinha o Ian Mosley, o Peter Trevowers no baixo, Steve Hotterly nas guitarras e o Mark Kelly nos keyboards, né, nos teclados, além do grande Fish na guitarra. Detalhe que essa cozinha tá ainda, né, essa banda, né, tá nativa até hoje, com a mudança do vocalista Steve Hogarth no lugar do Fish. Mas a banda ainda permanece a mesma até hoje e está aí ainda fazendo grandes discos. Mas esse ao vivo aqui é um dos discos mais icônicos aqui
da minha coleção. Eu acho assim esse disco maravilhoso, né? A edição nacional ali, todos eles pela EMI, aquele selo bem simples, né? Também saíram as primeiras edições do Iron Maiden também saíram com esse selo. Então, Marillion ao vivo, né? Real to Real, classicaço, né? Classicaço ao vivo e imperdível também. Então, mais um clássico do Marillion. Já em 85, o Marillion lançou o que eu acho o melhor disco deles, um dos melhores discos da história do rock, dos melhores discos do progressive, do neoprog, do que for. E esse disco aqui ele é impecável, tanto é que ele é um dos meus top 10, né? Que eu citei no vídeo aqui de melhores discos, os 10 discos que eu mais ouvi, né? Então esse disco está entre eles. É um clássico absoluto, disco lindo, do início ao fim, só clássicos. Essa capa maravilhosa, gatefold lindíssimo aqui. É daquelas capas que você vê, revê, olha, fica procurando detalhes e cada vez também acha coisa nova, acha algum simbolismo diferente, acha alguma coisa ligada com as músicas ou alguma coisa contemporânea dali, né? Mas, cara, maravilhosa, Marillion. E o conteúdo, então, nem se fala, né, cara? É uma sequência de músicas sem muitos intervalos. Na verdade, não tem intervalo, cada música vai seguindo um fluxo, né? Sem interrupção. E é um disco considerado assim conceitual, né? Conta uma história, a primeira fase, que é o primeiro lado ali, conta uma história de uma infância perdida ali, sobre diversos aspectos, né? Familiares e sociais. E o segundo lado tenta mostrar um ressurgimento, né? Um renascimento da pessoa, né? Então, maravilhoso. Aqui a gente tem a faixa mais conhecida da banda, que é as letras, né? Lindo esse gatefold nacional, que é Kayleigh, né? Kayleigh, que é a segunda música do disco, né? Pseudo Socamono é uma faixa um pouco mais, né, atmosférica. Aí entra logo com Kayleigh, depois vai para Lavender, que é outra música que fez bastante sucesso da banda. Aí tem Hearts of Lorien, que é maravilhosa, Blind Curve. E fecha com Childhood's End e White Feather, que deixam a gente com aquela vontade de ouvir de novo o disco, né? Que fecha de forma épica. Então, assim, descasso, uma obra de arte, assim, realmente disco que a gente não cansa de ouvir, pelo menos eu não canso de ouvir. Maravilhoso de ponta a ponta. Quem gosta de rock progressivo, quem gosta dessas músicas atmosféricas, não tem erro. Se quiser começar a conhecer Marillion, vai por aqui, que é incrível, tá bom? Misplaced Childhood, lançado em 85. Você viu uma sequência, né? 83, um descasso, 84, 85, quer dizer, os caras estavam com a criatividade lá em cima, né? Então, esse aqui é perfeito. E interrompendo um pouco a sequência de um disco por ano, né? O Misplaced de 85, e somente em 87 o Marillion lançava o Clutching at Straws. Outro descasso, a despedida do Fish aqui, né? Mas uma despedida com uma chave de ouro, assim, incrível. Outro disco conceitual que trata, assim, de assuntos bem ligados, eu acho até que a própria personalidade do Fish ali, que um cantor, né, de uma banda que se sentia meio perdido, sem saber o que fazer e tal na vida, tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, relacionamento com álcool, com outras substâncias. Então, questões de perda dos filhos, de longe da esposa. Então, eu imagino que aqui seja algo meio autobiográfico, né? Pelo que o Fish estava vivendo à época. Tanto é que esse é o último disco, e após o lançamento desse disco ele deixou a banda, né? Mas é um descasso também. A gente tem aqui uma série de sons assim incríveis. Começa com Hotel Hobbies, vai para Warm at Circles, The Time of the Night, White Russian, lindíssima. Incomunicada, uma música mais para cima, né? Torch Song, que fala sobre exatamente o Torch, que é o personagem
fictício aqui desse disco, né? Sugar Mais, que é muito emocionante, cara. Várias vezes já fui às lágrimas ouvindo Sugar Mais. The Last Straw e Happy Ending, que fecha o disco também de forma apoteótica e épica. Então, disco também com a capa que você fica diversas e diversas vezes observando e descobrindo detalhes, cada vez mais coisas você vai descobrindo, né? As capas do Marillion são muito, muito, muito incríveis nesse sentido. Então esse aqui é uma despedida do Phish em termos de gravação em estúdio, né? Outra versão nacional aqui, mas já com um selo mais trabalhado, né? Vem com encarte com as letras. Então vale muito a pena você acompanhar o Marillion seguindo as letras. Se você tiver um pouquinho de noção de inglês, você vê que realmente é muita poesia ali, tá? Ele usa de muitas metáforas, de muitas questões assim que fazem a gente pensar mesmo, sabe? Diversas vezes eu já me peguei refletindo sobre coisas aqui que o Marillion propõe. Mas enfim, é outro descasso, fecha a carreira do Phish com o Marillion de forma maravilhosa e recomendo demais também a audição desse disco aqui, Clutching at Straws. O Phish também gravou um disco ao vivo, que é esse aqui, duplo, chamado The Thieving Magpie, um disco duplo, né? Lançado na turnê do Clutching at Straws. E eles tocam nesse disco todo o Misplaced Childhood em um dos LPs, e nos outros tem uma miscelânea, né, de músicas dos outros álbuns, tá? Eu não tenho esse disco em vinil ainda, é esse aqui. É muito bom esse disco, maravilhoso, eu gosto demais dele, mas ainda vou ter aqui na coleção, tá? Mas também o Phish lançou com a banda, né, com o Marillion, eles lançaram esse aqui que é um compilado de coisas, né, de B-sides, de singles, que é o Besides Themselves, tá? Essa capa também é incrível, eu acho maravilhosa. E aqui, assim, tem uma faixa que se tornou muito conhecida da banda, ele foi lá do B de um single do Marillion, se não me engano, de Market Square Heroes, que é Grendel, que é um épico de 13 minutos, né? Uma música que os fãs gostavam demais e nunca tinha sido lançada em nenhum um vinil assim oficial da banda, a não ser no single, né? E então eles lançaram aqui Grendel, que abre o disco, e a gente tem Charting the Single, tem Market Square Heroes, Three Boots Down from the Candy, tem Cinderella Search, Lady Nina, outra música bacana, Freaks também, Tux On e Margaret ao vivo, né? Margaret é outra música lá do início de 83, tá? Então aqui a gente tem músicas de diversos períodos de 82, como Grendel, que é outra que remete lá do início da carreira da banda, Charting the Single também de 83, que são músicas que sobraram, né? Ou que são lados B, como o próprio nome do disco fala, de singles lançados pela banda. Então vale muito a pena pela questão histórica, né, de não ter esses discos, a gente realmente difícil de pegar os singles, né? Então aqui eles compilaram todos em um EP, ou um LP no caso, né, oficial da banda, tá bom? Então, para quem gosta dessas curiosidades e gosta de ter a coleção da banda, vale muito a pena por conta dessas músicas que a gente não encontra em outros LPs, tá? Então, Marillion, Besides Themselves. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Marillion é uma das bandas que me acompanham sempre, ele está sempre comigo, eu sempre estou ouvindo, seja no carro, através de Spotify ou de mídias alternativas, ou seja aqui no vinil. Marillion, ele sempre faz parte do cardápio aqui da varanda, né? Então eu sempre estou ouvindo os discos. Eu tenho também os discos com o Steve Hogarth, que eu devo fazer algum vídeo aí em outro momento, que eu tenho muitos deles em CD, claro, porque na época a gente não tinha os LPs esses lançamentos não foram feitos em LP. Os dois primeiros eu tenho, que é o Season's End e o Holidays in Eden, esses dois eu tenho em vinil, mas pra frente eu não consegui pegar mais nada. Mas quem sabe, né, agora com essa onda de relançamentos aí a gente acaba encontrando um por aí, tá bom? Então,
Vou pedir para vocês, para quem não for inscrito aí, se inscrever aqui no canal, tá? Deixa o like, deixa o dislike, deixa os seus comentários aí, o que é que você acha do Marillion, se você gosta mais da fase com o Fischl, da fase com o Steve Hogarth. O importante é a gente estar sempre trocando essas ideias aqui, eu procuro responder todo mundo, tá? E, mais uma vez, vamos em frente, vamos fazer a sua inscrição, compartilhe o vídeo aí para os amigos, para quem gosta desse estilo musical que a gente conversa aqui, tá bom? E, mais uma vez, agradecer a presença e o carinho de vocês até aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo.